Nosso Lar, de André Luiz, capítulo 46. Sacrifício de mulher. 1 ano se passou em trabalhos construtivos com imensa alegria para mim. Aprendi a ser útil, encontrei o prazer do serviço, experimentando crescente alegria e confiança. Até ali, não voltei ao lar terrestre, apesar do imenso desejo que me espicaçava, quer dizer, feria, o coração. Às vezes, intentava pedir concessões nesse particular, mas alguma coisa me tolhia. Não recebia, não recebi auxílio adequado. Não contava ali com o carinho e apreço de todos os companheiros. Portanto, reconhecia que, se houvesse proveito, de há muito teria sido encaminhado ao velho ambiente doméstico. Era importante aguardar a palavra de ordem. Além disso, apesar de desdobrar atividades na regeneração, o ministro Clarencio continuava a se responsabilizar pela minha permanência na colônia. A senhora Laura e o próprio Tobias não se cansavam de me lembrar esse fato. Por diversas vezes tinha defrontado o generoso ministro do auxílio e, no entanto, ele se mantinha sempre silencioso sobre o assunto. Aliás, Clarencio nunca modificou a atitude reservada no desempenho das obrigações concernentes à sua autoridade. Apenas pelo Natal, quando me encontrei nos festejos da elevação, tocou levemente no assunto, adivinhando minhas saudades da esposa e dos filhinhos. Comentei as alegrias da noite e assegurou não andar longe o dia em que me acompanharia ao ninho familiar. Agradeci comovidamente, esperando cheio de bom ânimo. Entretanto, atingimos setembro de 1940 sem que visse a realização dos meus desejos. Porém, me confortava a certeza de haver preenchido todo o meu tempo nas câmaras de retificação com serviço útil. Não descansei. Nossas tarefas prosseguiam sempre, sem solução de continuidade. Habituei a cuidar dos enfermos, a interpretar seus pensamentos. Não perdia de vista a pobre Elisa, encaminhando-a de maneira indireta a melhores tentativas. Lembra da Elisa? Aquela que foi empregada na casa dos pais dele, que ele desencaminhou, E ele a encontrou em péssimas condições e estava tentando ressarcir seu erro, Porém, à medida que se consolidava meu equilíbrio emocional, a ansiedade de rever os meus se intensificava. A saudade doía profundo. Em compensação, de longe em longe, era visitado por minha mãe, que nunca me abandonou à própria sorte, embora permanecesse em círculos mais altos. A última vez que nos avistáramos, ela me disse que tencionava me cientificar de projetos novos. Aquela atitude maternal de suave conformação com os sofrimentos morais que feriam sua alma sensível me comoveu fundamente. Que novas resoluções teria tomado? Intrigado, esperei sua visita, ansioso de conhecer seus planos. Com efeito, nos primeiros dias de setembro de 1940, minha mãe veio às câmaras e, depois de saudações carinhosas, me comunicou o propósito de voltar à Terra. Em tom afetuoso, explicou o projeto, mas surpreendido e revoltado com semelhante decisão, protestei. Não concordo. A senhora voltar à carne? Por quê?
Internar-se de novo no caminho escuro, sem necessidade imediata, mostrando nobre expressão de serenidade, minha mãe ponderou: não considera a angustiosa condição de seu pai, meu filho. Há muitos anos trabalho para reerguê-lo e meus esforços têm sido improfícuos. Laerte é hoje um séptico de coração envenenado. Não poderia persistir em semelhante posição, sob pena de mergulhar em abismos mais fundos. O que fazer, André? Teria coragem de revê-lo em tal situação, se esquivando ao socorro justo? Eu, impressionado, respondi: não, trabalharia por auxiliá-lo, mas a senhora poderá ajudá-lo mesmo daqui. Então, André ainda não consegue entender o que é o amor incondicional, né? Ele não consegue entender o que é renúncia. Ele até entendeu que se ninguém ajudar seu pai, que está sendo vampirizado, ele vai acabar caindo em regiões mais baixas do que ele está. Mas não acha que poderia ajudá-lo diretamente. O negócio é terceirizar, né? Tá, ele tá precisando de ajuda, mas não tem ninguém para fazer isso. Precisa a gente, né? Vamos terceirizar. Não duvido, no entanto, os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe. Ou seja, ele perguntou, né, se não tinha ninguém para ajudar. Ela disse que não duvidava que tivesse. Mas os espíritos que amam verdadeiramente não se limitam a estender as mãos de longe, não terceirizam, né? E aí ela mostra para ele que quem ama verdadeiramente não se limita a ajudar mantendo distância, como ele propôs, né? De que nos valeria toda a riqueza material se não pudéssemos estendê-la aos nossos entes amados? Acaso poderíamos residir num palácio, relegando os filhinhos à intempérie? Não posso ficar à distância, já que poderei contar contigo aqui. Doravante, me reunirei a Luísa a fim de auxiliar teu pai a reencontrar o caminho certo. Lembra da Luísa? Luísa é irmã do André, que está no estágio mais avançado quanto o da mãe. E, portanto, ela, Luísa, vai ajudar a mãe a ajudar o pai. Pensei e respondi: insistiria com a senhora. Não haverá meios de evitar essa situação? Não seria possível. Estudei detidamente o assunto. Meus superiores hierárquicos foram unânimes no conselho. Não posso trazer o inferior para o superior, mas posso fazer o contrário. Ou seja, ela não pode trazer um inferior para um plano superior, mas ela pode, num ato de renúncia, descer até ele para auxiliá-lo a ser melhor. Que me resta senão isso? Não devo hesitar um minuto. Tenho em ti o amparo do futuro. Não te percas, meu filho, e auxilia a tua mãe, quando puder transitar entre as esferas que nos separam da crosta. Entremente, zela por tuas irmãs, que talvez ainda se encontrem nas sombras do umbral,
em trabalho ativo de purgação. Então, lembrando também que ele também tem 2 irmãs lá no umbral e a mãe, né, tá pedindo para que ele as ajude. Estarei novamente no mundo em breves dias, onde me encontrarei com Laerte para os serviços que o Pai nos confiar. E aí André perguntou, mas como ele se encontra com a senhora? Em espírito? Não, disse minha mãe com significativa expressão fisionômica. Com a colaboração de alguns amigos, eu o localizei na Terra a semana passada, preparando sua reencarnação imediata, sem que ele identificasse o nosso auxílio direto. Quis fugir das mulheres que ainda o exploram, talvez com razão. E aproveitamos essa disposição para uni-lo à nova situação carnal. Ou seja, uma vez que ele estava fugindo da situação que o prendia, os espíritos amigos aproveitaram sua vontade para o ajudar, preparando sua reencarnação. Quando queremos evoluir, né, somos conduzidos ao renascimento. E André diz, mas isso é possível? E a liberdade individual? Minha mãe sorriu algo triste e obtemperou. Há reencarnações que funcionam como drásticos. Ainda que o doente não se sinta corajoso, existem amigos que o ajudam a tomar o remédio santo, embora muito amargo. Relativamente à liberdade irrestrita, a alma pode invocar esses direitos somente quando compreenda o dever e o pratique. Quanto ao mais, é indispensável reconhecer que o devedor é escravo do compromisso assumido. Deus criou o livre-arbítrio. Nós criamos a fatalidade. Portanto, é preciso quebrar as algemas que fundimos para nós mesmos. É o caso da criança que não sabe o que acontece se ela enfiar o dedinho na tomada, né? E aqueles que cuidam dela a protegem dela mesma. Não vão deixar o livre-arbítrio dela enfiar o dedinho, né? No caso dele, é uma encarnação compulsória, ou seja, ele não participa diretamente do seu reencarne, da sua programação de reencarne, né? Mas a sua família espiritual, aqueles que o amam, participam. Que é o caso dela, né? Ela fez toda uma programação de ele reencarnar, depois ela reencarnar para mais tarde eles constituírem novamente uma família. Então, quanto ao livre-arbítrio, ele depende do nosso grau de evolução. Quanto mais baixo o plano em que nós estamos, menos temos capacidade de ter livre-arbítrio. Quanto mais alto o plano em que estivermos, mais discernimento a gente vai ter. Portanto, teremos mais responsabilidade, mais direito de decidir o nosso próprio destino. Livre-arbítrio requer direitos adquiridos. E nós só temos direitos adquiridos quando nós cumprimos deveres. Lembra que ele falou lá no comecinho do parágrafo, né? Nós somos escravos, né? Do nosso... daquilo que a gente faz, né? Do nosso compromisso assumido. Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade, né? Então, o livre-arbítrio existe, sim,
desde que eu tenha condições de saber o que eu estou fazendo. Enquanto me perdia em graves pensamentos, ela continuou retomando as observações inferiores. Entretanto, as infelizes irmãs que o perseguem não o abandonam. E se não fosse a proteção divina, por intermédio de nossos guardas espirituais, talvez roubassem sua oportunidade da nova reencarnação. Deus meu, exclamei, será então possível? Estamos à mercê do mal a esse ponto? Simples joguetes em mãos de inimigos? Minha mãe esclareceu muito calma. Essas interrogações, meu filho, devem pairar em nossos corações e em nossos lábios antes de contrairmos qualquer débito e antes de transformarmos irmãos em adversários para o caminho. Não tomes empréstimos à maldade. Ou seja, quando nós nos comprometemos com a maldade, nos tornamos sócios dela. Se eu vejo maldade no outro, devo me afastar imediatamente, ou eu vou ser conivente. Vou ter tanta responsabilidade quanto. Não existe vítima, porque não existe inocente. Foi ele, o Laerte, quem desencadeou a situação. Elas o estavam perseguindo agora, mas quem começou? Se elas não entenderam, não perdoaram, tá, é problema delas, sim, mas de quem é a responsabilidade, Precisamos entender isso, não somos bons, nos cansamos do mal, é diferente. E aí André perguntou, e essas mulheres? O que será feito dessas infelizes? Minha mãe sorriu e respondeu, serão minhas filhas daqui a alguns anos. É preciso não esquecer que irei ao mundo em auxílio de teu pai. Ninguém ajuda eficientemente intensificando as forças contrárias, como não se pode apagar na terra um incêndio com petróleo. É indispensável amar, André. Os que descreem perdem o rumo verdadeiro, peregrinando pelo deserto. Os que erram se desviam da estrada real, mergulhando no pântano. Teu pai é hoje um cético, e essas pobres irmãs suportam pesados fardos na lama da ignorância e da ilusão. Em futuro não distante, colocarei todos eles em meu colo materno, realizando minha nova experiência. E olhos brilhantes e úmidos, como se estivesse a contemplar o horizonte do futuro, rematou. E mais tarde, quem sabe, talvez regresse a nosso lar, cercada de outros afetos sacrossantos, para uma grande festividade de alegria, amor e união. Identificando o meu espírito de renúncia, identificando o seu espírito de renúncia, ajoelhei e beijei suas mãos. Desde aquela hora, minha mãe não era apenas minha mãe. Era muito mais que isso. Era a mensageira do amparo, que sabia converter adversários em filhos do seu coração, para que eles retomassem o caminho dos filhos de Deus. Então, aqui, André conseguiu ver a grandeza do espírito da sua mãe. Ele conseguiu entender todo o possível sofrimento pelo qual ela vai passar para tentar resgatar esses 3 espíritos. Boa semana, fiquem com Deus.
Amo vocês.